Que todos sejam bem-vindos. As pessoas que estão pela primeira vez, Larissa Beatriz. Quem é? Sejam bem-vindas. João e Renata, sejam bem-vindos. Lucas e Alisson, sejam bem-vindos. Bom, gente, hoje o nosso encontro é com os guardiões. Eu sempre falo a respeito dos guardiões, que são os espíritos que estão responsáveis para cuidar da nossa parte que mais nos conecta ao nosso planeta, a nossa parte que está diretamente ligada com a nossa matéria, com o nosso pertencimento a este planeta, como sendo ainda um planeta de provas e expiações. Então, os guardiões, eles estão incumbidos de nos ajudar nessa pendenga que é ter reencarnado neste planeta, e sabe-se lá quantas vezes, né? Então, a gente tem aqui algo a cumprir, pelo menos é o que a gente acordou, fez um acordo antes de vir para cá, né? A gente sabe que a gente promete muito mais do que a gente cumpre, isso não tenha dúvida, né? Mas se a gente fizer a terça parte de tudo aquilo que a gente se prontifica, já está de bom tamanho. Isso quer dizer que a gente não faz. Por quê? Porque a gente, uma vez que se envereda aqui pelas coisas da matéria, a gente vai se reconectando com tudo que a gente já viveu, com todas as vidas que nós tivemos de alguma forma. E a gente acaba trazendo dentro do nosso inconsciente todas essas memórias, ainda que algumas já resolvidas, outras nem tanto, e eu diria também das crenças, de tudo aquilo que a gente foi construindo como algo que a gente acreditou, e também neste plano que a gente acredita. O que são as crenças, gente? Crença é a nossa própria vida. Nós construímos através delas uma forma de viver. Uma criança, quando pequenina, até os 7 anos de idade, tudo o que o adulto passar para ela, em termos é certo, é errado, ela vai absorver, sem nenhum questionamento. Ela vai absorver todos estes fenômenos que uma pessoa passa para outra, baseado nas suas próprias crenças. E essas crenças vão ser o responsável para manejar a nossa vida, eu diria, por toda a eternidade. Certo? A gente pode ter base, né, por algumas crendices, que são crenças também, que os nossos avós, os nossos pais passaram para nós, né? A mais popular, que são os ditos populares e folclóricos, né? Quando passa em frente o espelho, quando está chovendo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Até muito pouco tempo atrás, né, mãe? A gente cobria os espelhos quando vinha uma chuva muito forte. A crença era que o espelho atraía os raios. Tem um pequeno fundamento? Tem, mas não nesse nível de preocupação.
Borboleta preta era morte na família, aviso de morte. Alguém sabe disso? Por incrível que pareça, coincidia sempre, né? O que mais, gente? Passar debaixo de escada, comer na frente do espelho e entorta a boca, é isso? Que mais? Coruja. Que mais, mãe? A coruja canta, o que acontece? Sim, ó, né? E engraçado, por que esses fatos aconteciam, coincidiam e coincidem ainda na mentalidade de muitos de nós? Porque as nossas crenças é a forma como eu vivo. Então, eu só posso acreditar que é verdade, eu vou atrair na minha vida. Sim, muito bem, Mara. O homem depende do seu pensamento. E aonde existe uma ou mais pessoas acreditando na mesma coisa, eu vou dar forma naquilo. Eu vou formalizar o meu pensamento. Então, acaba realmente acontecendo. E o que acontece com a nossa vida? A mesma coisa. As minhas crenças vão determinar a minha vida toda. Se eu tenho uma mente miserável, uma mente de falta, uma mente de dificuldade, por mais oportunidade que eu tenha de mudar isso, o que vai constar na maior parte da minha vida é aquilo que eu penso e que eu sinto. Por isso as pessoas falam, minha vida é um alto e baixo. Ela é um alto e baixo. Às vezes eu estou muito bem, de repente, do nada, tudo volta a acontecer. Tudo se repete. Por que, gente, que tudo se repete? Porque a mensagem que eu estou enviando para o meu campo de vibração, o meu campo magnético, responsável pela atração de tudo, não é o que eu quero que aconteça na minha vida. Todo mundo aqui quer coisas boas. Não é o que eu quero, mas é o que eu penso e o que eu sinto. Por isso que a gente se auto-sabota o tempo todo. A ideia do pensamento positivo é milenar. E por que a gente não consegue manter o mesmo padrão de vibração, de pensamento, de sentimento e de ação? Porque a gente tem crenças dentro de nós, baseado em experiências anteriores, já alicerçada por essas crenças, que reproduz tudo de novo. Então, quando a gente fala em curas, a gente fala em curas destas crenças. E essas crenças, elas fazem morada aonde? A gente já sabe que elas estão ocultas no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente. Mas elas fazem morada nas nossas emoções, através dos nossos sentimentos. E os sentimentos e emoções, que é o nosso padrão de frequência, é a linguagem do nosso espírito.
Então, eu tenho que mudar as minhas crenças através do autoconhecimento e das curas que são feitas para que a minha vida deslanche com tudo aquilo que eu sempre desejei, claro, de bom. Uma coisa também que é impossível é desejar coisas boas só para nós. É impossível termos coisas boas, sonhos realizados, se nós não desejarmos o mesmo às outras pessoas. Então, por mais que eu queira o meu bem, que é um desejo de todos, até dos menos bons, realizações e tudo mais, se eu alimentar fortemente dentro de mim o desejo de vingança, ainda que seja, ainda tem gente que atribui isso a Deus, hein? A lei do retorno, as pessoas falam assim, como se Deus fosse o responsável por aplicar. A lei que é a mesma lei da ação e reação, não. Deus não tem nada a ver com isso. É que é impossível plantarmos uva e colhermos laranja. Então é a lei do plantio. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso é dos primórdios da criação e da criação de tudo que há. Não é só do planeta Terra, é de tudo que há. Tudo está sob o olhar dessas grandes leis, sobre essa órbita das leis universais. Então, o que acontece, voltando aqui nos trabalhos dos guardiões, não só dos guardiões, mas de várias linhas de trabalho, e por que não dizer todas, mas algumas mais incisivas quanto a isso, assim como o trabalho de alquimia, acho que a maioria já conhece, os que estão aqui hoje, que nós temos, que é um trabalho de cura, e a gente fala em cura de toda a ordem, mas o foco são dessas crenças que nos limita a voltarmos para o caminho da evolução e do crescimento. Então os guardiões, eles fazem por nós o que a gente ainda não consegue fazer sozinho, que é acessar essas crenças através do autoconhecimento e de algumas estratégias espirituais e mistérios que nós desconhecemos na sua profundidade, mas eles fazem com a gente essa viagem no nosso ego, no nosso interior, que coloca a gente de frente para essas crenças. Eles nos indicam alguns caminhos que será possível a gente perceber que o orai e vigiai, a gente perceber que tudo o que está aqui fora é reflexo do que está aqui dentro. Então, todos os eventos que acontecem na minha vida, na minha realidade, com as pessoas, com outras pessoas, na minha profissão, nos meus relacionamentos, é um reflexo de como está lá dentro. De como eu estou
estou aqui dentro. Aqui dentro é a chave de tudo. Então, de que adianta eu querer resolver as emoções dos outros? Ah, ela sofre assim porque também pensa assim. Se ela mudasse esse comportamento dela, as coisas ficariam melhor. Ela não quer aceitar aquilo, ela não quer aceitar aquele outro. Então a gente é cheio de atribuir, né? E de administrar a vida dos outros, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, das pessoas, dos meus pais, por que não, dos meus irmãos. E de tudo mais. Nós somos adivinhos das emoções alheias. Mas eu só consigo ver no outro do que o meu coração estiver cheio. Vocês entenderam bem isso? Eu só consigo enxergar no outro qualidades ou defeitos, se é assim que eu posso rotular, qualidades ou defeitos que existem em mim. Eu não tenho capacidade nem alcance para rotular emoções e comportamentos dos outros. Eu só posso rotular aquilo que eu tenho uma referência interna. Eu só posso ver no outro o que o meu coração está cheio. E levem essa mensagem com vocês. Isso não quer dizer que nós somos e nós temos que ser conivente com o comportamento do outro. Não. Nós só podemos ser coniventes internamente se nós estivermos em ressonância com aquele comportamento, com aquela ação do outro. Agora, ser conivente com uma atitude alheia ao qual é algo que eu não faria, isto é impossível. Então, não é isso que eu estou dizendo. Há muitos extremos que não precisa ter nenhum grau de inteligência, que é saber o que é correto e o que não. Isto é inerente a qualquer ser humano, a qualquer pessoa, até mesmo do submundo e dos planos mais abismais. Eles não estão enganados, eles estão equivocados. Mas todos, sem exceção,
sabem sobre o que é correto. Eu não posso nem dizer errado, eu tenho que dizer destoante. E o que é destoante então, Mãe Érica? Já que nós não temos esse crivo, sendo que o que é certo para mim pode estar errado para o outro, e o que é certo para o outro pode estar errado para mim. Então, o que é certo e o que é errado? Existem fundamentos aos quais, por mais ignorante que seja um ser vivo, até mesmo os vegetais estão sobre um processo consciente do universo mínimo, mas coerente. Um animal feroz, um animal sem nenhuma consciência de convivência, até mesmo com a sua própria espécie. O ápice sempre será a lei da sobrevivência. Porque eles atacam. No intuito de degolar, de comer, ou eles estão sobre a lei da manutenção da espécie e da sobrevivência. E isto traz para esta consciência, que é a mesma de manter-se em espécie, fruindo, é o medo de que algo ou qualquer coisa, numa consciência limitadíssima, venha a sucumbir à sua criação, à sua espécie. Portanto, todos nós estamos em evolução, dentro do seu quadrado, dos limites máximos para essa experiência. Mas tudo o que nos move são as crenças. É através das crenças que a minha vida, a minha realidade, o meu viver estão pautados. Lembrando vocês que fomos criados simples e ignorante, mas com tudo à disposição, sem limites de bondade, de abundância, de amor e tudo o mais.
tudo aquilo que a palavra Deus representa para você. Mas ainda existe aquelas crenças que Deus pune. Então já é aí uma crença limitante. Mas amor, bondade, abundância é o que se resume a palavra, a energia Deus. Se uma pequena parte de Deus está dentro de cada um de nós, e nós temos essas crenças limitantes que fomos adquirindo com as nossas experiências, e nós transformamos a nossa vida em um caos, devo dizer para vocês que o nosso ego se sobrepõe à nossa centelha divina e nós transformamos toda a nossa vida nesse caos. Então, se o seu coração, você vai ver no outro o que o seu coração está cheio. Vamos rondar o nosso coração, o nosso sentimento, e vamos ver do que é que o nosso coração está cheio. E vamos começar a nos curar destas crenças que nos impede de sermos, que nos bloqueia de sermos quem realmente nós somos. Vamos buscar isso dentro de nós. E quem nos ajuda com isso? Os guardiões. Os guardiões são os que nos ajudam a esse autoconhecimento, a esse despertar transformador e libertador de todos nós. Um bom trabalho a todos, que todos sejam abençoados e levem para os seus lares muitos despertarem nesta tarde. Boa tarde a todos.